Já faz um bom tempo que eu tenho vontade de transformar esse canal no YouTube numa extensão das coisas que eu acredito sobre a minha vida, coisas que eu gosto, e não apenas a Tatiana psicóloga, né? Mas eu já entendo hoje que é impossível eu desvencilhar completamente a psicologia da minha vida, porque é uma coisa que eu acredito, eu estudo e eu vejo realmente sentido em tudo isso. Então, por mais que eu queira muito, sempre vai ter essa mistura. Mas hoje, eu queria muito que esse vídeo fosse exatamente assim, né? Menos formal, mais como uma conversa mesmo. E vamos ver se esse formato dá certo pra mim. Tentei gravar em um lugar diferente lá fora, mas é muito vento, a câmera tava se mexendo toda hora, muita zoada de fundo, enfim, não deu muito certo. Então vamos voltar aqui pro meu cenário de sempre, que eu adoro também. Hoje eu queria conversar com você sobre controle e ansiedade. Nunca falei aqui no YouTube, mas lá no meu perfil do Instagram, inclusive se você quiser acompanhar mais sobre psicologia, saúde mental, ansiedade, eu falo bastante sobre isso lá no meu perfil do Instagram, vou deixar o arroba aqui. Mas lá no meu Instagram eu já comentei que, além de psicóloga, eu também sou uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Então, me interessa muito entender cada vez mais sobre ansiedade, é algo que eu estudo bastante sobre isso. As demandas também na clínica chegam muito sobre ansiedade. Então, é algo que eu me debruço muito e eu mergulho muito. E ontem eu comecei a ler um livro sobre o estoicismo e tem uma passagenzinha que ele fala sobre controle. E não tem como não relacionar controle à ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, provavelmente o que eu falar com você aqui agora vai fazer um pouco de sentido. A ansiedade, na sua forma mais natural e saudável, é a antecipação das coisas. Então, quando a gente está falando de uma ansiedade saudável, a gente está tentando antecipar situações que possam vir a ser mais difíceis, vamos dizer assim. Então imagina só, quando a gente vai fazer uma apresentação no trabalho, na faculdade, a gente tende a antecipar nossa preparação. Então a gente vai se preparar para aquele momento. A gente tem uma prova que é bastante difícil na nossa concepção, então a gente vai estudar com antecedência. Isso tudo é a ansiedade na sua forma mais saudável, trabalhando ao nosso favor. A grande questão é quando essa ansiedade ela começa a se desregular. É quando essa ansiedade ela começa a afetar a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Quando a gente não consegue mais fazer as coisas, quando a gente tem muito medo, muita preocupação, que tira o nosso sono, que incapacita a gente. Esse é o grande momento da gente dar uma parada assim e entender o que está acontecendo. Ontem eu comecei a ler um livro sobre estoicismo. Eu vou deixar aqui uma primeira indicação desse livro aqui, Lições de Estoicismo, que foi o primeiro contato que eu tive com a filosofia estoica e é incrível esse livro. Vou deixar aqui como indicação para você. E eu comecei a ler ontem esse aqui, A Arte de Viver. A Arte de Viver, o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria, que também fala sobre estoicismo. E tem uma passagem aqui que ele fala exatamente do controle, dessa falsa ideia que a gente tem de que a gente pode controlar determinadas coisas. E por que eu relacionei isso com a ansiedade? Vê só, quando a gente está muito ansioso, com aquela ansiedade desregulada, a gente tem uma falsa sensação de que a gente deveria estar sob controle de uma determinada situação, de um comportamento de alguém, de alguma coisa que está gerando essa ansiedade na gente. A ansiedade, ela traz junto com ela o medo, então a gente tem medo de algumas coisas, a gente se preocupa demais com muitas coisas. Então, essa falsa ideia de controle de, se eu tivesse tudo sob controle, se eu conseguisse manobrar isso aqui, se eu conseguisse controlar isso aqui, eu não estaria sentindo ansiedade. E esse pensamento é muito equívoco, porque a ansiedade é uma emoção e a gente não controla as emoções. A gente sente essas emoções. A interpretação que a gente dá é que a gente pode controlar. Então, uma das primeiras coisas que eu falo sobre ansiedade é que a gente não consegue controlar a ansiedade. A gente pode prever
né, vamos usar essa ansiedade de uma forma boa. A gente pode prever gatilhos que deixam a gente ansioso, a gente pode antecipar coisas para não ficar tão ansioso, mas controle é uma palavra difícil. E eu, como uma pessoa que tem ansiedade, tem um transtorno de ansiedade, lido com a ansiedade com muita frequência, né? Então, já existiu um momento que eu desejei muito descobrir formas de controlar essa ansiedade para não sentir ela nunca mais na minha vida. Mas isso não existe. Infelizmente, essa possibilidade não há. E aí, lendo esse livro, entendendo mais sobre o estoicismo, a gente compreende que o controle é algo que a gente precisa saber diferenciar. O que está ao meu controle e o que não está. As coisas que estão ao nosso controle são os nossos pensamentos, são as nossas interpretações, são as nossas reações e os nossos comportamentos. Então você percebe que com a ansiedade a gente anda nessa linha também? Porque o tratamento mais eficaz para a ansiedade é a gente trabalhar os pensamentos, trabalhar nossas interpretações, crenças sobre as coisas, é a gente entender que nem tudo está nas nossas mãos, que essa ânsia em resolver um futuro que ainda não chegou é irreal, que ficar remoendo um passado que já foi também não te ajuda em nada, só deixa você ainda mais ansioso. Então, muito do que ele traz aqui sobre essa ideia de controle se relaciona muito com a ansiedade, com as coisas que deixam a gente ansioso. Preocupações que às vezes não são nossas, que são do outro, problemas que são do outro, que a gente quer resolver porque parece que é a única forma da gente se sentir menos ansioso. Medos e interpretações catastróficas que a ansiedade faz realmente a gente imaginar, que não estão também sobre o nosso controle. Muitas vezes a gente quer controlar tudo aquilo que não está nas nossas mãos. A gente quer controlar as ações do seu parceiro, quer controlar as ações do seu chefe, do seu irmão, da sua mãe. A gente quer controlar esses comportamentos, a gente quer ter muita certeza sobre o que o outro pensa sobre isso, sobre aquilo, sobre mim, sobre o que eu faço. A gente quer muito ter certeza de que no futuro eu vou ter isso, vai acontecer aquilo. E é coisas incertas. São coisas que vão acontecer independente da gente querer ou não. E como uma pessoa ansiosa, e falando isso para uma pessoa que também é ansioso, eu sei que parece impossível. Parece impossível abrir mão desse controle. Mas esse controle que a gente acha que a gente tem por conta da nossa ansiedade é falso, é ilusório, ele não existe. Então é uma pergunta que eu fico me fazendo, sabe? Essa ideia de controle só alimenta a minha ansiedade? Ou ela realmente me faz ter a solução para as coisas? E não faz, não faz. A maioria das coisas que eu desejo ter controle, que me angustia, que me deixa frustrada, que me deixa triste, ansiosa, são coisas que não estão sob o meu controle. As únicas coisas que estão sob o meu controle é como eu vou me comportar a partir dessas situações, como eu vou interpretar essas situações. E quando você vira essa chave na sua cabeça, é libertador. Além de você conseguir entender que sim, tem coisas que só dependem de você. Tem coisas que realmente você precisa ir lá fazer, você precisa se mover, você precisa fazer algo. Você está sobre o seu controle. Essas coisas sim são eficazes, sabe? Mas tudo aquilo que me angustia, que me deixa preocupada, que me faz não dormir, que me faz... Enfim, tudo isso, todas essas outras coisas não estão sob o meu controle. Elas só tiram minha paz, elas só tiram a leveza das coisas e elas só me causam mais ansiedade. E aí eu quero ler para vocês um trechinho aqui do livro que eu marquei que fala sobre controle. Eu marquei um monte de coisa nesse livro, mas eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Lembre-se, as coisas sobre o nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. Você lembra? Os pensamentos, nossas ações, nossos comportamentos e as nossas interpretações são nossas, são livres.
Então a gente tem acesso e a gente tem domínio sobre isso. E aí ele complementa: as coisas que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou determinadas pelo capricho ou ação dos outros. E lá no iniciozinho desse capítulo ele fala: a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Eu até escrevi sobre isso hoje num post que eu fiz assim de última hora no meu Instagram, exatamente sobre isso, porque eu fiquei realmente muito pensativa sobre isso. Porque uma cabeça ansiosa é muito difícil a gente compreender e colocar em prática que a gente não tem controle sobre a maioria das coisas da vida. E dá uma certa angústia, talvez seja a palavra, de nossa, eu não tenho realmente controle sobre o meu futuro, eu não tenho controle sobre as coisas que já passou. Parece meio desesperador para uma mente ansiosa, mas é o melhor remédio quando a gente entende isso. Então é isso, esse foi o vídeo. Gostei muito de fazer o vídeo nesse formato, conversando. É como eu falei lá no início, né? Eu não tenho mais como me desvencilhar da psicologia. Muito das minha forma de pensar e enxergar o mundo caminham junto com essa ciência. Mas eu gostei muito de vir aqui falar sem roteiro, realmente só as coisas que estão passando pela minha cabeça. Me conta se você também gostou desse tipo de vídeo. E é isso, me segue para mais conteúdos, acho que eu vou querer fazer mais nesse formato. Deixa o like se você gostou do vídeo e deixa aqui também um comentário de outras coisas que você tem interesse de ver. Enfim, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.